Olá, pessoal. Meu nome é Valéria Lang. Eu estou muito feliz de estar aqui no Oracle Fest. Eu vou me apresentar. Eu sou uma pessoa branca, estou vestindo uma camisa branca, tenho o cabelo castanho escuro, eu uso óculos. Hoje eu estou responsável pela vendas de tecnologia na Oracle, especificamente tecnologia cloud, tá? Para o segmento multi-indústria, né? E tenho o prazer hoje de conversar com o Henrique Puccini, que é da Anima, e vai nos brindar com algumas palavras de conhecimento, que eu acredito que vai ser muito produtivo para todos nós. Bem-vindo, Henrique. Obrigado, Valéria, pela recepção. É um prazer participar do Oracle Fest. Eu sou branco, né, meia idade, com barba branca. Estou vestindo uma roupa escura, um blazer. Tenho cabelos ralos, infelizmente, mas fruto de muita experiência. E, e é um prazer poder conversar com vocês todos aqui. Bom, Henrique, para a gente começar, se você pudesse fazer uma breve introdução da Anima. Claro, vamos lá. Eu posso transmitir um slide aqui? Claro. Claro. Então, ok. Vou compartilhar aqui a tela, só um segundo. Ok. Minha tela já está disponível para vocês. Está. Ok. Então, vamos começar. Claro, primeiro, a pauta é inovação e tecnologia como habilitadores do futuro da educação. E a Anima, empresa na qual eu trabalho, especificamente na área de inovação e novos negócios, ela é uma companhia que está, vou dizer assim, ela possui uma abrangência nacional. Nós temos atuações específicas em mais de um tipo de escola, vou citar assim. Então, nós temos graduação, pós-graduação. Estamos em 12 estados com muitas marcas, dezenas de marcas, e marcas conhecidas em São Paulo, como, por exemplo, como a Universidade de São Judas, a Anhembi Morumbi, no Sul, com a Unisociesc. E temos verticais, como a própria Inspirali, vertical de medicina, a HSM, que produz aí ótimos eventos executivos. Temos a Escola de Gastronomia, Le Cordon Bleu, né? E isso somados aí aos mais de 330 mil alunos de graduação, pós-graduação, cursos de extensão, que formam aí a holding, né, a Anima, que é hoje uma empresa que acorda, né, dorme pensando em transformar o Brasil pela educação. Tá? Esse é um breve resumo, Valéria, da Muito, Anima. muito obrigada, Henrique. Eu vou já entrar direto no objeto aqui da nossa conversa, né? E eu queria entender o seu ponto de vista sobre o papel da educação em relação aos temas de diversidade e empreendedorismo. E também como é que é o posicionamento da Anima relativo a esse tema. Claro. Diversidade é uma bandeira da Anima há muito tempo. E mais do que isso, ela deve ser uma bandeira ética, né? Ela é uma bandeira nacional, ela tem que ser uma bandeira mundial, né? A discussão da defesa da diversidade, desse princípio ético que é poder exercer a sua opção, o seu direito, ela é não só um requisito mundial, mas como é um posicionamento que não deveria ser somente da Anima, tá, Valéria? Então, a liberdade e o direito de ser, de existir, a sua maneira, considerando todo e qualquer grupo ou qualquer preceito aos direitos humanos, ela é um papel básico na construção justamente desse futuro melhor. E mais ainda, a educação é a principal forma de viabilizarmos a construção desse futuro melhor e, consequentemente, né, a gente constrói educação ensinando e aprendendo sobre diversidade nas escolas, nas famílias. Tá? Então, o que nós entendemos aqui que sala de aula é um ambiente que vai muito além dessa troca, né, dessa exposição de conteúdo
eu quero dizer, formal que a gente tinha, né, antigamente, da sala de aula, quadro negro, a formação de ser humano, a nossa formação de mundo, é muito mais do que conhecer matemática, português e línguas, né, é sua formação de visão de mundo, e esse é o papel da escola, né, formar um cidadão, e a diversidade, ela faz parte dessa formação. A diversidade, ela está conectada com o empreendedorismo, inclusive, tá? Eu já vou explicar isso, né? A gente tem uma sequência, não vou furar a fila, mas é um preceito, faz parte da Declaração dos Direitos Humanos, né? O artigo 27, que fala que qualquer pessoa pode e deve se expressar, difundir na língua que desejar, seu respeito à identidade cultural, e as empresas, assim como as pessoas, né? Assim como os nossos núcleos estruturados, precisam não só respeitar, como também criar oportunidade para que a diversidade crie e se expanda, porque isso traz valor para o negócio. Entendo. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre tecnologia, né? E nesse sentido, eu queria o seu ponto de vista sobre o papel da tecnologia no setor de educação relacionado à inclusão, Legal. especificamente. Então, acho que essa é a conexão, inclusive, Valéria, que eu fiz agora, quando eu comentei da diversidade e do empreendedorismo, a beleza, até tem um slidezinho que cita isso, a beleza da universidade está na diversidade. Toda a sociedade é beneficiada quando a gente tem um ambiente, né, de diversidade. Quando eu falo da diversidade no ambiente acadêmico, assim, quanto mais plural você mais você permite que a comunidade crie. E as competências surgem dessa discussão coletiva. Então, quando a gente fala do papel da tecnologia, ou de como nós trazemos a diversidade para esse papel, como é que a gente coloca o empreendedorismo, como é que faz esse caldeirão, é justamente isso. As mudanças da evolução da tecnologia, da evolução social e os nossos papéis como participantes desse tecido social, né, que culmina com a tecnologia, que a tecnologia é o meio, ela não é o fim, né? A gente Claro. tem a diversidade, o empreendedorismo como parte. Então, eu vou dar um exemplo, talvez tangível aqui, que a gente consiga explicitar esse diálogo, né? Se você acorda, fica só com as mesmas pessoas, estuda com as mesmas pessoas, lê com as mesmas pessoas, qual é a chance de criar algo diferente? É muito mais difícil do que um lugar onde você reverbera, vive, tem intensidade. O papel da educação da universidade para criar essa oportunidade de empreendedorismo, de trazer essa cultura de tecnologia, sabe, né, da inclusão em si, vem justamente de permitir que nós consigamos ter diversidade e pensamento crítico dentro da nossa formação. E aí o papel da tecnologia nisso é viabilizar e dar voz para que essas minorias, para que essas oportunidades de encontro ocorram de forma fluida. Essa multiplicidade de ambientes, essa capacidade de reunir tribos, né, virtualmente, potencializada agora, em virtude, inclusive, da pandemia, é uma característica que só a tecnologia conseguiu garantir e escalar, que é uma palavra da moda, né? A gente vai ouvir muitos debates, né? Escalabilidade. O que é escalabilidade? É dar ganho de volume, dar ganho de volume com agilidade, com muita capacidade de gerar esse debate. Então, isso é muito bacana, imaginar que nós, apesar da crise, né, vigente, que é um problema, claro, a gente consegue dar voz à diversidade, criar ciclos, e a tecnologia é um meio, tá? É um meio mesmo. Então, quando eu falo tecnologia, eu digo todos os canais, tá, Valéria? Eu falo criar videoconferências, fazer lives, usar redes sociais, usar ambientes digitais, lives de games, todos são canais que devem ser empoderados e garantidos e reservados para todos, ok? Bom, agora vamos ver como é que fica o papel na educação da tecnologia para fomentar o empreendedorismo, que você já tinha dado um spoiler no começo, né? Primeiro, um ponto de vista do ecossistema, tá, das universidades, e depois com relação às empresas, que são dois pontos de atuação do empreendedorismo.
Vamos lá, acho que aqui é um movimento interessante, Valéria, que eu vou citar aqui. O papel da tecnologia, né, o papel da tecnologia na educação mudou. E quando a gente entra nessa discussão, como é que fomenta o empreendedorismo, talvez eu tenha que dar um passinho atrás para entrar assim que antigamente, gente, parece antigamente mesmo, estou falando de 2 anos, ok? Um pouco antes pré-pandemia. A gente tinha uma separação muito clara do que era online e offline. Cursos à distância, formação à distância, era algo intangível, era algo que você valorizava menos, né? Inclusive, havia críticas ferrenhas. Então, quando a gente começa a entrar no papel para fomentar o empreendedorismo, eu volto talvez nessa nossa própria reflexão. O quanto que a nossa geração se adequou ao uso das telas para aceitar, estudar e avançar na nossa própria formação. O empreendedorismo surge justamente de um pouco dessa capacidade. Qual é a conexão que eu vou fazer aqui? Se nós crescemos, Valéria, e estudamos naquele formato mais clássico de sala de aula, né? O nosso padrão de vida, né? Eu vou dizer assim, a era de pós-emprego, inclusive, quem está vivendo hoje, a gente fala que é uma era de pós-emprego, porque o sinônimo de carreira é questionado hoje, tá? Se a nossa carreira, os nossos pais, nessa era, eles formaram, aprenderam, cresceram, trabalharam, o sucesso era viver eternamente na mesma empresa. Eu estou na faixa dos 40, então hoje aos 40 anos a gente está na fase de carreira, passar menos tempo, depois você vai migrando talvez para empresas menores, para, né, ter uma construção de carreira até com propósito. A outra discussão que conecta nisso da tecnologia, de fomentar o empreendedorismo, vem assim, de um currículo, eu volto para a academia, que prega um desenho, uma matriz curricular, que é da forma como a gente estuda, focada no projeto, focado no propósito, entregas que são baseadas em problemas, onde a formação é multidisciplinar, e aí, para fazer isso, na forma que a gente precisa fazer, a gente precisa de tecnologia. A tecnologia vai aproximar, ela vai permitir que você crie, você faça esse empreendedorismo, vai chegar nesse papel muito mais sólido, tá? Então, eu acho que é interessante fazer esse adendo, fazer essa construção, porque eu até coloquei nesse slide aqui uma parte importante dessa reflexão. Com a evolução da tecnologia, né, a conectividade global, facilidade de acesso ao conhecimento, sociedade do conhecimento, que é um termo super disseminado dentro do nosso relacionamento na educação, é, muda a forma que a gente resolvia os problemas do século XX, eu vou ter que falar século XX, né, gente? Eu sou dele, né? Então a gente coloca no século XXI, já não atende mais o desafio. Você formatar, você resolver os problemas da mesma forma, não vai trazer uma solução. Parece palavras de coach, né? Mas não é exatamente isso. Você tem que buscar os novos formatos. Então, é muito interessante ver que a tecnologia tem um papel importante no empreendedorismo quando ela vira habilitador das oportunidades e catalisador dos grupos para que eles utilizem mais e mais meios para alcançar mais públicos. Tá? Acho que esse é um papel importantíssimo. Eu fiz o resumo, né? Fiz um resuminho aqui, mas acho que é importante citar isso. Tá? Mas acho que é importante, Valéria, a reflexão do papel da tecnologia e da educação quando a gente entra com as mudanças da Covid-19. Né? Não sei se você tem algum ponto interessante sobre, senão eu já posso emendar. Aí eu fico com você na crítica aqui ou no desenho da próxima pergunta. Desculpa, Valéria. Eu acho que a gente pode misturar um pouco os temas, sim, tá? A questão da Covid, é, existiram muitos pontos negativos, claro, mundialmente, né? Mas também houve alguns, talvez, ganhos de inovação, né, nos últimos tempos. Então, talvez seja bom traçar um paralelo de exatamente dessa questão. Como que, nos últimos tempos, houve esse ganho de inovação e também relacionado à pandemia e outros fatores. Então, vou tentar resumir um pouco, que esse é um tema longo, né? É uma discussão que a gente vai ter
passaria muito mais do que meia hora, 20 minutos aqui, a gente poderia ficar muito mais tempo. Há muita pesquisa já feita sobre, mas é um fato que a Covid forçou toda a indústria da educação, né? Ela empurrou, né? Não vou nem dizer que forçou, nós fomos empurrados ladeira abaixo para alguns, para frente para outros, né? Então nós tivemos um crescimento forçado que é digno de nota, né? Mas ao mesmo tempo, como você falou, tem expressões, né? Mesmo quando você empurrar, você vai para frente, né? Então a gente avançou, nós avançamos, né? Mas tem lições críticas aqui, ao mesmo tempo que a educação remota, né, híbrida, que é um pouco do que eu comentei antes, que a gente valorizava menos, tornou-se não só uma realidade, e é muito bom isso, na verdade eu acho excelente, porque tira as fronteiras, as barreiras, caem os papéis de rigidez, de dizer, nossa, só quem está em um grande centro tem oportunidade. Nossa, eu estou aqui no interior, eu moro numa região desprovida, não tenho capacidade. Você tem, claro, aí eu faço o corte, porque eu digo, tem, mas com ressalvas. E aqui é um dos problemas da crítica. Então, todos os ganhos positivos de eliminamos barreira, aproximamos as pessoas, é, criamos oportunidade de alunos que estavam longe usufruírem de recursos tecnológicos que antes eram, né, cenas de filme, né, cenas de filmes ao Skype antigamente, por exemplo, os Jetsons, né, fazendo lives, e você cresce com aquilo e de repente você está vivendo exatamente aquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um viés contrário disso, que é a necessidade de ver a tecnologia e a inovação como um habilitador também de equidade, de oportunidade. Muitas vezes, nós somos, eu vou dizer, abduzidos, ou nós ficamos envaidecidos pela tecnologia, porque ela tem isso, né, da glamour. Você fica encantado com a tecnologia, com a inovação que você está vendo nos seus olhos, mas você esquece que você é uma fração pequena do todo. Nós somos privilegiados pela cor, pela etnia, pela renda, pela formação, pelas famílias, pela base estrutural, mas a pandemia não nos afetou igual. E isso é um problema, mas não é um problema da Anima exclusivamente, é um problema estruturante, é um problema mundial. E é um problema que a educação sofreu mundialmente. Nós sofremos mundialmente. Eu trouxe aqui nesse slide, a primeira frase é exatamente isso que eu estou comentando com vocês aqui. A Covid-19 tornou explícita a desigualdade. Explícita. Explícita. Inclusive de recursos tecnológicos, que é um dos nossos pontos. Então, a gente fica aqui, nossa, foi muito legal, foi muito bom, mas ao mesmo tempo, centenas de milhares de pessoas não conseguem acessar os recursos que nós provemos, sabe por quê, Valéria? Porque elas não têm energia elétrica, não estou nem falando de sinal de internet, estou falando do recurso mínimo do mínimo, que é ter energia elétrica. Tem um dado super, assim, um dado mundial, aqui tinha o dado de São Paulo, que esse é o dado do estudo da Unesco, da Unicef, recente, tá? E eles colocam aqui que os alunos de São Paulo aprenderam apenas 28% durante a pandemia do que eles teriam nas aulas presenciais. E o risco de evasão aumentou em 3 vezes. Evasão é você, né, Sim, sair, deixar. deixar de frequentar a sala de aula, deixar de ir para a sala de aula. Mas a discussão é maior, né? Se eu estivesse falando só de São Paulo, já seria terrível. Se eu estivesse falando do Brasil, é tão terrível quanto. Mas quando a gente entra numa discussão mundial, acho que a gente não tem ideia. Por isso que eu gostei de frisar aqui. Essa crise global de aprendizagem cresceu muito mais do que a gente tem. Eu estou lendo aqui, né, gente? Eu preciso, porque eu não guardei, eu guardei a cifra, mas o contexto. Então, essa geração de estudantes, porque é uma conta estimada de ter ficado 220 dias, 150, 220 dias parados ao todo no globo. E a perda estimada futura desses alunos, porque eles vão deixar de ganhar uma renda, é de 16 trilhões de dólares, que é uma conta absurda. Tá? É algo assim, nós estamos deixando mais ou menos cada aluno deixa de ganhar 25 mil dólares em virtude dessa fração de tempo que eles não frequentaram a sala de aula. A renda
o crescimento social, a evolução do entorno, todo o nosso crescimento, querendo ou não, vem da sala de aula. Claro. E essa conexão, ela é dolorida, tá? Ela dói. E aí nós temos que usar, né, Valéria, para não fugir do nosso pau, nós temos que usar a tecnologia para diminuir esses gaps, esses intervalos. A gente não pode, o que nós não podemos é deixar de pensar nessas fatias. A primeira pergunta era a diversidade, né? A diversidade é um dos grupos que sofre aqui. Muito. As famílias não sofrem por igual. Famílias marginalizadas, jovens de periferia, sofrem muito mais. E aí, como é que a gente cria? Como é que a gente estuda? Como é que nós chegamos lá? Acho que isso é importante pensar. A inovação não é só o óculos de realidade virtual, né? A inovação é a costura, criação de valor e oportunidade para todos, tá? Eu acredito muito em tudo que você comentou, né? E eu acho que isso é o ponto mais alto aqui do que a gente espera para o futuro, né? Posto que você colocou, né, que é nosso papel na tecnologia trazer essa inovação, como é que fica as tendências desse setor para esse ano, para o futuro? É, eu vou trazer só uma reflexão antes dessa, que eu Tá? gosto muito. Tem um material que eu trouxe aqui, se puder exibir, por gentileza. Esse aí, eu acho que é só super legal. Quando a gente pensa em inovação, tem um autor chamado Clayton Christensen, tá? E ele traz um conceito que eu adoro, que é inovação criador de mercado, Valéria. Isso é muito legal. É o paradoxo da prosperidade, né? Então, um exemplo aqui é por que a gente investe desde os anos 60 e a educação não mexe como se fosse um velocímetro, deveria estar assim, apesar de ter colocado tanto dinheiro. Que é uma relação entre necessidade e trabalho. Tá? E essa relação é explicada a partir dessa questão do paradoxo da prosperidade, conecta na inovação criadora de mercado. Inovar criando mercado, porque, Valéria, a mesma coisa, eu vou dar um exemplo. Se a gente fica disputando o mesmo mercado, certo? Eu não Bom, estou vendo centenas de milhares de pessoas. Quando eu falo de favela, por exemplo, a Anima tem um projeto com a favela, que é o Favela 3D. Vou dar um exemplo prático aqui. A gente alia impacto social, aprendizado significativo. Lembra das competências que eu falei que eu tenho que te formar, que eu tenho que tirar da sala de aula? Então, aqui é um caso. Esse programa da Anima, com o Gerando Falcões, do Edu Lira, ele pega problemas reais das favelas, acadêmicos selecionam esses problemas, eles desenvolvem de forma multidisciplinar, atendem um problema real, fazem parte da comunidade, ou seja, traz valor direto, e eu aprendo fazendo, literalmente, e eu crio um mercado. Quando você pensa, por exemplo, na logística de entregar produto na favela, na logística de formar pessoas lá, você está começando a quebrar um ciclo. Você cria oportunidade. E isso é legal demais pensar que só a educação consegue fazer isso numa escala e a tecnologia é o habilitador disso hoje. Um telefone com internet, ou com um chip, ou com Wi-Fi da vizinhança, é capaz de causar uma revolução intensa nas comunidades. Talvez a gente não tenha a nossa noção pelo nosso lugar, pela nossa precisão, pelos nossos colegas, pela nossa... mas é incrível, tá? Quis trazer esse exemplo porque acho que faz parte. E aí, espetacular. quando você traz aqui um exemplo, você perguntou tendências, né? Uhum. As inovações, aqui é a parte mais, vou dizer assim, mais clichê, ok? Quando a gente entra na inovação, no ensino, ele não é só, na inovação na educação, ela nunca é só uma inovação pela inovação, certo? Ela não pode ser, ela não é só uma inovação técnica, né? Você não está trocando equipamento, você tem uma inovação de negócio, inovação acadêmica, de método, organizacional, curricular e estrutural, para chegar numa inovação técnica. Por quê? Se eu fosse fazer aqui um adendo, eu estou chegando no final, um adendo final aqui, quero dizer que nós não evoluímos como achamos que evoluímos na inovação, porque todos os ferramentais que nós utilizamos já eram conhecidos, Valéria, antes da pandemia. Não era novidade o consumo de vídeo, não era novidade, sei lá, a maior parte das coisas, transcrever o material, não era uma novidade fazer um quiz. O Moodle, que é o LMS, o Learning Management System, que é a forma como as universidades corporativas há muito tempo são organizadas, tá desde os anos 2000, mas o que a gente fez foi começar a encapsular, e como eu falei, a empurrada foi, né, foi um empurrão. Passou a ser melhor explorado, né, Foi Henrique? melhor explorado, e disso começam a surgir as oportunidades de inovação. Então, eu posso dizer, coloque uma lupa agora, que agora é um momento que é fértil
para a inovação, porque ela começa a germinar. Tá? Eu coloquei aqui os exemplos, eu vou passar muito rapidamente, Valéria, pelas grandes áreas, né? Que aqui é onde mais a gente ouve. O que a gente falou antes era menos comum, né? Aqui é mais normal a gente entrar na discussão, colocar o cliente no centro. Quando eu falo cliente, é o aluno, tá, gente? Aluno no centro mesmo, tá? Coloca lá, ele tem um problema, está na sua frente, é um ser humano, ele tem que ter o problema resolvido, tá? Customer experience, todo mundo ouve isso, é exatamente isso, ok? Eu posso colocar IA, inteligência artificial, tema em pauta, todo mundo vai ouvir, poucos projetos super palpáveis, ainda tem muita gente aprendendo, mas faz parte do aprendizado, errar, né, e voltar com isso, então quero botar isso, não vai ser tão cedo de pauta. Games, mas aqui eu não estou falando da gamificação, ok, gente? Estou falando do game, do jogar videogame, do Minecraft, do Fortnite, das equipes, das ligas, os esportes, eles não vão sair da pauta. Não vão, só vão ganhar força, ok? Quando eu falo inclusão, eu trago aquela camada que está no Oceano Vermelho, que a gente está todo mundo brigando pela mesma faixa, mas tem um monte de gente querendo estudar que não consegue, Valéria. Muitas pessoas. E o nosso propósito tem que trazer essas pessoas. A sociedade vai ser beneficiada. Então, inclusão. Quando eu coloco digital, a união do físico com o digital é quando a gente fala do mundo híbrido. São as salas de aula que não são mais salas de aula. Porque qual é o seu propósito hoje, Valéria? Vamos pensar no jovem indo para a sala de aula. Um tédio, Entende? maçante, né? Você tem que ir para ter algo legal lá. Você tem que ir porque vai ter um mentor te dizendo, te ensinando o teu propósito de vida, que isso eu queria ter ouvido lá quando era mais jovem. Né? Você tem que ter troca assíncrona com seus colegas, cada um estudando uma coisa, mas vocês vão ter um momento de troca. Eu brinco que é como ir quando você vai num bar Brahma, ou você vai num Subway, ou você vai num lugar, quando você vai discutir, é exatamente o mesmo senso. Ali você vai descobrir um novo propósito. E esse é o ambiente. Como é que a gente equilibra o físico e o digital? Trazendo o Web3, aí o Web3 é quando a gente entra, nós entramos no DAO, né, onde a gente fala nas organizações autônomas descentralizadas, aí a gente entra na discussão de token, NFT, blockchain, que eu não vou entrar aqui porque não dá tempo, né, mas é uma pauta interessantíssima. Questão de segurança da informação e privacidade, não pode ser do radar de ninguém. Saúde mental é tão importante, gente, quanto qualquer outro pilar. É um item que nós temos que debater. Se a gente falou de diversidade, saúde mental é tão importante quanto, e é tão ou menos valorizado quando a gente diz mesmo, quando nós trazemos a um estigma de falar isso em voz alta. A gente tem que trazer isso. E o coding, que aqui parece óbvio, né? Porque nós estamos no meio do Oracle Fest, mas ensino de programação para crianças vai além de criar um programador. Vai na base do que eu comentei com vocês, do raciocínio do problema, de ter um raciocínio lógico, de conseguir resolver problemas, soft skills, que é um termo super falado, faz parte de toda essa construção. Então, vou dizer assim, desses 9 itens aqui, todos, de certa forma, estão interconectados com todas as nossas pautas anteriores, em mais ou menos intensidade, maior ou menor grau, tá? Em sequência. Olha, Henrique, perfeito. Obrigada mesmo por compartilhar com a gente todo esse conhecimento. A palestra foi incrível. A gente está chegando ao final e eu agradeço muito a sua participação aqui. Imagina, Valéria, é um prazer e eu fico muito feliz de poder compartilhar. Acho que quando nós compartilhamos, nós aprendemos, faz parte do processo de aprendizagem. Eu sou muito grato, muito feliz de ter conseguido transmitir uma fraçãozinha, né, do que nós estamos pensando, claro, para a educação, e eu fico muito satisfeito de participar desse evento e agradeço a oportunidade, Valéria. Muito obrigada.